Muito bem. Eu quero tratar com você, nesta ocasião e nos próximos minutos, sobre esse tema. O título da mensagem de hoje é A Prova dos 7. Você já ouviu falar da prova dos 9, mas hoje eu quero tratar com você sobre a prova dos 7. A Bíblia Almeida Corrigida e Fiel apresenta 375 versículos sobre o número 7. Bastante, não é? Então, a Bíblia tem pelo menos 375 versículos que falam sobre o número 7. Como disse, temos ouvido falar da prova dos 9, mas eu quero discorrer com você nos próximos minutos sobre a prova dos 7, que eu considero ser muito, muito maior. Bem, eu começo com Gênesis 18, versículo 14. Abra a sua Bíblia, Gênesis 18, versículo 14. E está escrito: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá um filho. É o Senhor que está falando. E ele diz para Sara e para Abraão: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Não, não existe. E ele conclui dizendo: voltarei por esta época no ano que vem. Daqui um ano, Sara terá um filho, será mãe. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor, queridos? Não, não existe. Para Ele, tudo, absolutamente tudo é possível. Abra a sua Bíblia em Marcos 14, verso 36. Marcos 14, 36 diz: e clamou: Abba, Pai, tudo possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Pai, tudo é possível para ti. Agora, quem afirma é Jesus, e ele afirma com autoridade. Ele conhece o Pai, e ele sabe, e ele diz que tudo é possível para Deus, para o Pai. Agora abra a sua Bíblia em Lucas 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Está escrito: pois nada é impossível para Deus. Pois nada é impossível para Deus. Queridos, para Sara, Deus foi o impossível. Para Jesus, o próprio Cristo reconhece que não há impossibilidade para o Pai. Isabel comprova isso também na sua história, quando ela recebe do céu a missão de ser a mãe de João. E para você? Deus tem sido o impossível? Ele tem feito o impossível para você nesses dias? Ele tem sido o seu milagre? Qual tem sido a sua experiência com Deus nesses últimos dias? Vamos para Gênesis. Abra sua Bíblia agora no livro de Gênesis, capítulo 7. Gênesis capítulo 7, versículo 3. Nós vamos começar pelo versículo 3 e leremos o verso 3, 4, 9, 16 e depois o 10º. Vamos começar pelo capítulo 7 de Gênesis, que fala sobre o dilúvio, e o versículo 3. Está escrito: leve também 7 casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea,
para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Verso 4. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Agora leia comigo o versículo 9. Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Versículo 16. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Agora leia o versículo 10. Depois de 7 dias, vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Você pode imaginar o trabalho, a missão de Noé. E depois da arca construída, depois que os animais entraram na arca de forma extraordinária, o próprio Deus fecha a porta da arca. Mas você acha que de imediato começou a chover? A chuva era algo anormal naqueles dias, subia apenas um vapor da terra. As pessoas não entendiam, elas nunca tinham visto a chuva como nós conhecemos. E agora, depois que Noé e a família, depois que eles estão dentro do barco, passa-se o primeiro dia, o segundo dia, o quarto dia e nada de chuva. Podemos imaginar a zombaria daquele povo gritando, zombando: Noé, cadê a chuva, Noé? Quinto dia, sexto dia e nenhuma gota d'água. Eu imagino que a esposa de Noé disse para ele, num cantinho em particular: meu bem, tem certeza? A arca estava pronta. Os animais já estavam ali. Isso já era milagre suficiente para não duvidar. Mas o povo ainda zombava. Cadê a chuva, Noé? Termina o sexto dia. Mas Noé não duvida. E no sétimo dia começa a chover. E foi muita água e foi muita chuva. Bendito seja Deus, porque Noé não desistiu no quinto dia, no sexto dia. Vamos para Gênesis 8, versículo 10. 8, versículo 10. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Bem, a chuva cessou, Noé espera 7 dias, solta a pomba, na esperança de que ela indicasse se a água tinha baixado o suficiente. Versículo 12 agora. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez ela não voltou. Por 7 dias Noé ficou pensando, e a água não vai baixar? Soltou a pomba retornou. Ele espera mais 7 dias e repete. E dessa feita a pomba não retorna. E ao sinal, ele pode descer do barco. Queridos, a prova dos 7 é mais forte, é mais importante do que a dos 9. Veja a história de Josué, capítulo 6, versículo 2. Abra a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 6, versículo 2. Nós vamos ler do verso 2 até o 5.
6, verso 2, diz: Mas o Senhor disse a Josué, quem disse? Foi o Senhor. O Senhor disse a Josué: Eu lhe entregarei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. Que estratégia de guerra estranha, parece até louca. Imagine, Josué, o seu exército, dando voltas em Jericó, e o adversário, o inimigo, só olhando e zombando. É assim que vocês querem nos vencer? O povo de Deus, o exército de Deus marchou por 6 dias, e no 7º, você conhece a história, a muralha foi derrubada e o exército de Deus tem a vitória. Louvado seja Deus, porque Josué não desistiu no 5º dia. Bendito seja o Senhor, porque o exército de Josué, o exército de Deus, não voltou para casa no 6º dia. Mesmo parecendo loucura, aquele povo andava em volta de Jericó. E como se não bastasse agora, esse povo começa a gritar, começam a tocar chifres. É absurdo. Mas no absurdo, Deus age e Jericó caiu e o exército de Deus venceu. Agora abra a sua Bíblia no livro de Reis, 1 Reis, 18, versículo 43. 1 Reis, capítulo 18, versículo 43. Está escrito: Depois disse a seu servo: Vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse: Não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: Vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: Vá depressa dizer a Acabe: apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens, um vento forte trouxe uma grande tempestade e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade. Queridos, aqui nós temos uma história de fé e de oração. Elias ora durante 7 dias. Ele ora insistentemente. E você conhece a história também. Aqui há também uma cena que poderia ser de descrédito. Cadê Elias? A chuva que o teu Deus enviaria? É um conflito entre deuses, o Deus Criador e os deuses do paganismo. Mas 7 vezes Elias ora e pede que o servo olhe. O servo não vê nada no início e só vai ver o milagre na 7ª vez. Sim, queridos, há milagres que Deus quer fazer hoje na sua vida. Agora vamos para 2 Reis, 5, versículo 10. Avance um pouco.
2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. A história de Naamã, também bastante conhecida. E me chama a atenção quando o servo diz: meu senhor, o profeta pediu para o senhor mergulhar 7 vezes no rio. E se ele tivesse pedido algo mais difícil, mas foi um pedido tão fácil, tão simples, é só mergulhar 7 vezes. Tudo bem que a água não é limpinha como a água lá do nosso rio, mas são apenas 7 mergulhos, meu senhor. E Naamã mergulha 1, 2, 3, 4 e olha para a sua pele e não vê o milagre. Estou falando, nesta ocasião, para um homem de Deus que já está no 6º mergulho e ainda não viu o milagre acontecer. Estou falando, nesta ocasião, para uma mulher de Deus, uma filha de Deus, que está numa batalha e já marcha há dias e ainda não viu Jericó cair. Estou falando agora para um líder, para uma pessoa que tem comunhão com Deus, estuda a sua palavra, mas está vivendo uma grande provação. E tem orado insistentemente há dias pela chuva, pela resposta, pela manifestação, pelo sobrenatural, pelo extraordinário. E a chuva não veio ainda. Estou falando nesta ocasião para uma ovelhinha, para um servo, para uma pessoa que tem trabalhado, que tem usado seus recursos, seus dons, seus talentos, tem se envolvido na causa de Deus, construindo a arca para salvar pessoas, mas não viu ainda a chuva acontecer e tem enfrentado a crítica. Queridos, vamos avançar. Daniel 3, versículo 19. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Capítulo 3, versículo 19. Uma história também bastante conhecida. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Que prova! Para você que está chegando agora, para você que se conectou agora. A mensagem deste momento tem como título: A Prova dos 7. Foi uma prova tremenda para Noé. Ao ver a arca fechada, o povo zombando, e esperou 7 dias para a chuva. Foi uma prova tremenda para Elias, que também orou insistentemente, e somente na 7ª vez, no 7º dia, veio a chuva, derrotando os adversários, os deuses pagãos. Foi uma prova para Naamã, que teve que mergulhar 7 vezes no rio para ver a lepra, para ser curado da enfermidade. Eu não sei qual é a sua enfermidade. Eu não sei se a sua batalha é igual, é inferior ou maior do que a de Josué, que teve que marchar, dar 7 voltas, 7 dias, para poder ver a muralha cair. Eu não sei qual é a sua muralha, mas eu conheço um Deus que é capaz de fazer proezas. É o Deus do improvável,
para operar na sua vida, nesses dias difíceis. E mesmo com a muralha, mesmo com a fornalha sendo aquecida 7 vezes mais, Ele é Deus, Ele é com você. Queridos, nós já estamos indo para o final e eu gostaria de lembrar para você agora que Cristo também enfrentou as suas provações. E a Bíblia diz que Cristo fez 7 milagres no dia de sábado. Aí estão eles. Ele curou, Ele libertou, Ele operou no dia de sábado. E por isso enfrentou também a adversidade, a crítica e a objeção. Vamos recordar, em Marcos 1:21 diz que Deus libertou o endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. Em Marcos capítulo 3, traz o relato do homem da mão ressequida. Lá em Lucas 4:38, nos apresenta a história da cura da sogra de Pedro. Ainda no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10, tem a história da mulher encurvada que foi curada. Em Lucas 14, a história da cura do hidrópico. A hidropsia é um inchaço, é um acúmulo, uma retenção de água nos membros. E se você acompanhar o relato, ali foi uma cilada para desonrar, para envergonhar Jesus. Colocaram à mesa um homem enfermo, imundo. A hidropsia deixava a mão, os pés, o rosto, a cabeça, a barriga, de forma inchada, por causa da retenção de líquidos. E a tradição judaica diz que jamais Jesus poderia comer ao lado de um imundo ali à mesa. Mas o que era uma armadilha para Cristo foi uma bênção para aquele homem, porque Cristo o curou naquela ocasião. Em João capítulo 5, nós vemos a história do paralítico de Betesda. E também no capítulo 9 de João, também no livro de João, capítulo 9, finalizando, nós vemos a história do cego de nascença que é curado. Cristo faz 7 milagres no 7º dia. E não foi fácil também, porque se você observar as histórias, os relatos, teve objeção, teve crítica, foi uma provação também. O que diz a profetisa e escritora Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, página 657? Todo fracasso por parte dos filhos de Deus é devido à sua falta de fé. Todo fracasso dos filhos de Deus é por causa da sua falta de fé. Como está a sua fé? Você tem fé ou um sentimento positivo? Nesses dias difíceis, como está a sua fé? Queridos, desculpe, mas eu tenho que lhe dizer. Dias difíceis ainda virão. Dias de prova ainda virão. Dias de calamidade ainda virão. E não se surpreenda, o que está por vir é muito maior do que nós já vimos. Agora, você vai enfrentar esse desafio com Cristo ou sem Cristo? Com fé ou sem fé? Qual é a sua batalha? Qual é a cura que você precisa? Qual é o milagre que você está buscando? Agora, o que você tem feito? Qual tem sido a sua parte? Você já deu as 7 voltas? Os 7 mergulhos? Você já marchou as 7 vezes? Você já orou o suficiente? Você já buscou o suficiente?
Você já clamou o suficiente? Por favor, não desista. Por favor, não desista. Grandes coisas o Senhor fez, está fazendo e fará. E se posso te dar um conselho, concluindo a mensagem deste momento, olhe para o autor e consumador da sua fé. Não olhe para o que está ao seu lado, porque ele é falho. Não olhe para o seu passado, porque ele te condena. Não olhe para a crítica, para o adversário, para o inimigo, para o desânimo. Olhe para aquele que é o autor e consumador da sua fé. É o que diz Hebreus 12, versículo 1. E eu apelo a você que está aqui e que está acompanhando também pelas redes sociais. Esse é um momento onde todos nós somos chamados a aumentar a nossa comunhão com Deus, a buscar mais, a clamar mais. Não somente orar, a clamar mais. Numa busca incessante pelo extraordinário. Eu te desafio a sair do comum e viver o extraordinário de Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. E pode até tardar, mas Ele vai agir. Você sabe disso. Portanto, não desanime. Não desanime. Eu não sei se em que etapa está a tua jornada. Se já está no meio ou se já está para o final. Mas não desista. Lance as flechas que o Senhor pede para você lançar. Se Ele te desafia hoje a ir mais além, para viver uma experiência extraordinária com Ele, faça isso. Que não seja uma pandemia, que não seja uma doutrina falsa, que não seja a crítica, que não seja a zombaria que venha tirar você dessa caminhada, dessa comunhão e dessa experiência de fé. Que o Espírito te batize, que você saia daqui fortalecido e animado em Cristo Jesus para enfrentar os dias que ainda virão e as provas que ainda este mundo terá que enfrentar. E que cada prova, e em cada prova, o Senhor te ampare, te fortaleça. Mesmo que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Mesmo que a muralha pareça ser forte e intransponível. Mesmo que seja algo que não tenha ainda acontecido, como no caso de Noé. Mesmo que seja algo, ao olhar do outro, difícil, impossível, ou até que venha lhe expor a sua fé. Que Deus te abençoe. Que Ele coloque os teus anjos a te proteger, a te fortalecer. E assim como foi na vida de Sara, na vida de Isabel, e na vida de tantos outros, que diante do impossível viram o possível de Deus acontecer, que o improvável aconteça hoje na sua vida e na sua casa. Podemos orar? Oremos. Santo Deus, nosso Pai, bendito seja o Senhor, o nosso Deus das impossibilidades, o Deus do impossível, do extraordinário. Pai, nós te louvamos por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará. Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. Deus, olha para a história, para a vida de cada homem, de cada mulher que aqui está.
dos filhos e filhas que nos acompanham pelas redes sociais. O Senhor sabe o desafio, o Senhor conhece a luta, conhece a batalha que cada um está enfrentando nesses últimos dias. E é verdade, Pai, que dias difíceis ainda virão. Mas queremos ver o Teu mover, queremos ver o Teu agir, a Tua manifestação, a Tua glória se revelar. Que as Tuas promessas se cumpram, Senhor, agora na vida do Teu povo. E assim como o Senhor agiu de forma extraordinária no passado, atue agora, curando, libertando, restaurando, transformando. Nos dê a vitória, Pai. Aumente a nossa fé e nos prepare para o que ainda virá. E que a fé de cada um seja fortalecida o suficiente para enfrentarmos o fim dos tempos e vermos a Tua volta e recebermos de Tuas mãos a coroa da vitória. Em nome do Senhor Jesus, que vive, que reina e logo voltará. Amém.